Olá, meus queridos amigos. A paz está com vocês. Vamos embarcar numa jornada fascinante através do tempo. Abriremos o Evangelho de Mateus, capítulo 24, para buscar respostas para uma pergunta que intriga a humanidade há quase 2000 anos. Imaginem a cena. Jesus acabara de deixar o magnífico templo de Jerusalém. Seus discípulos apontavam para suas impressionantes pedras e arquitetura. Foi nesse momento que Jesus proferiu uma profecia surpreendente. Vocês estão vendo tudo isso? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Essa declaração deixou os discípulos perplexos e preocupados. Como um edifício tão sagrado poderia ser demolido? Suas mentes conectaram isso com o fim do mundo como o conheciam. Um pouco depois, sentados no Monte das Oliveiras, com vista para a cidade e o templo, eles se aproximaram de Jesus em particular. Vieram com 3 indagações entrelaçadas. Dize-nos, disseram eles, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? É crucial entendermos o contexto. Era uma conversa íntima com seus seguidores mais próximos, os homens que levariam sua mensagem ao mundo. Este capítulo é uma mensagem de profundo amor de um Salvador, que conhece o fim desde o princípio. Em resposta às perguntas urgentes dos discípulos, Jesus inicia sua explicação com um aviso crucial. Suas primeiras palavras são um alerta contra a decepção. Cuidado para que ninguém os engane, ele diz no versículo 4. Antes de listar sinais no mundo físico, Jesus aponta para um perigo espiritual mais imediato: o perigo de ser desviado. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Ele não apresenta esses eventos como o fim em si, mas como o princípio das dores de parto. Para uma mulher em trabalho de parto, as primeiras contrações são sinal de que o nascimento se aproxima, mas não são o nascimento em si. São a indicação de que um processo começou, um processo que se intensificará e que levará à alegria de uma nova chegada. Conflitos globais, desastres naturais, fome generalizada, não são tragédias sem sentido. De uma perspectiva profética, são indicadores de um propósito divino. Jesus nos ensina a ver esses eventos como confirmação de sua linha do tempo profética, e a interpretar as manchetes não com desespero, mas com esperança informada pela Escritura. Vamos nos aprofundar no primeiro sinal específico que Jesus menciona. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Ele imediatamente adiciona uma instrução crucial. Vejam que não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Em um mundo que está constantemente à beira do precipício, onde a ameaça de conflito pode causar pânico generalizado e ansiedade, Jesus diz a seus seguidores para manterem um estado de paz interior. Ele não está pedindo apatia ou indiferença ao sofrimento, mas uma confiança profunda de que esses eventos estão dentro do escopo do conhecimento de Deus. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Esta frase sugere mais do que apenas batalhas localizadas. Aponta para conflitos em escala global, onde povos inteiros e poderes políticos são colocados uns contra os outros. O século XX testemunhou isso em um nível sem precedentes, com 2 guerras mundiais que remodelaram o mapa geopolítico e causaram sofrimento em uma escala nunca antes vista. Hoje, em nosso mundo interconectado, vemos essa profecia continuando a se desenrolar. Vivemos com constantes rumores de guerras, tensões entre superpotências, conflitos regionais que ameaçam escalar, guerras civis e atividades terroristas que criam uma sensação de instabilidade generalizada em todo o mundo. Seguindo o sinal de conflitos humanos, Jesus direciona nossa atenção para o mundo natural. Ele afirma: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aqui, ele conecta a história humana com a instabilidade geológica e ecológica. Assim como a humanidade está em turbulência,
o próprio planeta gemerá sob o peso dessa imperfeição. O sinal das fomes fala de uma profunda crise de subsistência. Embora a humanidade tenha feito avanços tecnológicos incríveis na agricultura, o flagelo da fome continua sendo uma realidade devastadora para milhões. Vemos isso hoje em regiões assoladas pela seca, conflitos, colapso econômico, onde populações inteiras enfrentam a inanição. Sismólogos nos dizem que terremotos são parte natural da geologia causados pelo movimento das placas tectônicas. Jesus os inclui nesta lista por uma razão. Não só sua ocorrência, mas talvez sua frequência, intensidade e impacto. Para o seguidor de Cristo, esses tremores são mais que eventos geológicos. Depois de descrever a turbulência no mundo e na natureza, Jesus se volta para um sinal que é intensamente pessoal e impacta diretamente seus seguidores. Ele muda do externo para a experiência interna da igreja, dizendo: então vocês serão entregues para serem perseguidos e mortos, e serão odiados por todas as nações por minha causa. Esta é uma profecia séria e difícil. Jesus deixa claro que segui-lo não seria um caminho de facilidade e popularidade. Pelo contrário, colocaria os crentes em desacordo com os sistemas e valores do mundo, levando à oposição, hostilidade, e para muitos, ao sacrifício final. Naquele tempo, muitos se afastarão da fé, se trairão e odiarão uns aos outros. Esta é talvez a parte mais dolorosa da profecia. A ameaça não viria apenas de fora da comunidade de fé, mas também de dentro. A pressão da perseguição faria com que alguns abandonassem suas crenças e, em uma tentativa desesperada de se salvarem, trairiam seus antigos irmãos e irmãs. Isso fala de um grande processo de peneiramento, um tempo em que a autenticidade da fé é testada pelo fogo. Jesus retoma seu aviso inicial com ainda maior intensidade. Ele tinha começado seu discurso advertindo contra o engano, e agora ele elabora sobre este sinal crucial. Ele diz: e muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Isso é uma consequência direta da turbulência espiritual e perseguição dos tempos. Quando as pessoas estão com medo, confusas ou sofrendo, elas ficam desesperadas por respostas e por uma saída. Este desespero cria um terreno fértil para que líderes carismáticos, mas enganosos, surjam. Esses falsos profetas não vêm necessariamente com religiões novas e estranhas. Muitas vezes, eles emergem de dentro da própria comunidade cristã, falando com aparente autoridade, usando linguagem bíblica. O perigo deles reside na sua sutileza. Eles podem pregar uma mensagem que é 90% verdade, mas são os 10% de erro que levam as pessoas ao engano. Eles frequentemente se concentram num evangelho de saúde, riqueza, prosperidade, prometendo conforto e sucesso terrenos, enquanto negligenciam o chamado bíblico ao arrependimento, santidade, abnegação. Mesmo o evento sobrenatural mais assombroso deve ser medido contra os claros ensinamentos da Palavra de Deus. No meio dessa lista sombria, tristezas, conflitos, enganos, Jesus insere um farol de esperança brilhante. É um sinal que não fala de destruição, mas de construção, não do sucesso do mal, mas do triunfo imparável da missão de Deus. Ele declara em Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este único versículo é uma das profecias mais poderosas e motivadoras de toda a Escritura. Ele coloca a missão da Igreja no centro do plano de Deus para os tempos finais. Ele nos diz que a história não terminará até que cada nação tenha tido a oportunidade de ouvir as boas novas da salvação. Esta é uma promessa verdadeiramente notável. Pense no contexto em que foi dada. Um pequeno grupo de discípulos, de uma província marginalizada do Império Romano, estava sendo informado de que sua mensagem saturaria o mundo inteiro. Na época, isso deve ter parecido impossível. No entanto, Jesus declarou com absoluta certeza que isso aconteceria.
Esta profecia não é apenas sobre o fim, é sobre os meios para o fim. Depois de detalhar os sinais que constituem o princípio das dores, Jesus fala de um período de angústia sem precedentes. Ele faz referência ao profeta Daniel, dizendo: Então, quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Embora isso tenha tido um cumprimento específico e literal no primeiro século, quando os exércitos romanos cercaram e destruíram Jerusalém e seu templo no ano 70 d.C., muitos estudiosos veem uma aplicação dupla, apontando para um futuro e último cumprimento em escala global. Este período é descrito como uma grande tribulação, um tempo de angústia tão intensa que não tem igual desde o princípio do mundo até agora, e nunca mais terá. Este é o clímax das dores, um tempo em que as forças do mal parecem completamente desenfreadas, e as pressões sobre o povo de Deus atingem o seu auge. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Os sinais nos céus aparecerão, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Depois de apresentar essa grandiosa linha do tempo profética, Jesus conclui sua mensagem de forma muito pessoal e prática. Ele conta uma série de parábolas. A parábola da figueira, a parábola do servo fiel e do servo mau, a parábola das 10 virgens. Ele diz: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Assim, vocês também devem estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O propósito de todos esses sinais não é nos capacitar a calcular a data, mas nos motivar a cultivar um estado de constante prontidão espiritual. O que significa estar pronto? Não significa se isolar do mundo, estocar suprimentos e esperar com medo o fim. Pelo contrário, Jesus ilustra a prontidão como um serviço fiel. O servo pronto é aquele que é encontrado fazendo a vontade de seu mestre quando ele retorna. A prontidão é uma questão do coração. Significa viver cada dia em um relacionamento de amor com Jesus Cristo, confiando em seu perdão para nossos pecados, permitindo que seu Espírito transforme nosso caráter. Significa ser fiel em nossas responsabilidades diárias, demonstrar amor e compaixão aos outros, participar ativamente da missão de compartilhar seu evangelho de esperança.